Olá, queridos ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e hoje eu estou aqui com vocês nessa plataforma gravando vídeo e automaticamente eu estou na plataforma da Rede Vizinha. Sim, nós estamos ao vivo lá. Convido vocês a visitarem nós. Vamos melhorar um pouquinho a aparência, eu garanto para vocês, nós vamos nos apresentar melhor, mas eu garanto para vocês, vocês não vão se arrepender. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre a cartomante e o lobisomem. É uma história que eu já contei, mas o áudio não ficou bom, então eu estou refazendo para vocês, porque vocês merecem todo o meu carinho, toda a minha atenção, combinado? Então nós vamos falar a cartomante e o lobisomem, capítulo 56, e nós vamos falar a história de Samara e Alex. Alex e Samara, Samara e Alex, Alex e Samara, vocês que sabem, tá bom? Essa é uma história que é uma transcrição. Eu abri na Rede Vizinha umas perguntas para as pessoas fazerem e a mais votada foi essa, combinado? Próxima transcrição será a Esmeralda. Eu prometo, eu prometo. Vamos lá. Então, você não me conhece, muito prazer, eu sou a Débora, sou a contadora de histórias, estou aqui para recontar mais uma história emocionante. Alguns momentos eu vou precisar desligar ao vivo, vocês sabem por quê. Porque pimenta que é pimenta, infelizmente, a gente tem que guardar no sigilo. Combinado? Então, sentem-se confortavelmente na cadeira de vocês, na poltrona, fiquem à vontade. Nós vamos começar com a Cartomante e o Lobisomem, capítulo 56. Alex e Samara. Combinado? Então vamos lá. Olá, contadora. Olá, ouvintes. Eu sou o Alex. Na verdade, é um apelido para o nome Alexander. Sim, eu sei, a minha mãe caprichou no nome, correto? Sou natural de Sampa, São Paulo, capital. Sou engenheiro de produção, especialista em silagem. Presto serviço para muitas usinas em todo o Sudoeste, dando manutenção inclusive. E o caso que eu vou contar aqui é sobre um dos atendimentos que mudou completamente a minha vida para sempre. Como eu disse, eu atendo mais o Sudoeste, porém esse caso aconteceu em Palmas, no Nordeste. Um gerente de usina, já muito conhecido meu de muito tempo, me chamou para consertar um silo em específico da usina. Era de costume termos esse tipo de contato, um passava o contato para o outro, era normal. Às vezes, o gerente mudava de usina, super normal. Sabia que eu precisava das minhas ferramentas. Já faço isso há muito tempo, sem perguntarem a minha idade. Fechando os detalhes, preparei todas as ferramentas, coloquei no carro e segui para a usina que ficava em Catalão, Tocantins. Foi uma viagem de 2 dias e uma noite. Afinal de contas, eu saí de Sampa, capital, e fui para Catalão, Tocantins. Chegando na usina, procurei o gerente que conheço como Carlão. Simplesmente, cadê o Carlão? E verifiquei qual seria o conserto. Verifiquei logo de cara o problema e avisei quais as peças eu precisava para realizar o conserto. Carlão me permitiu pedir algumas peças, algumas demoraria alguns dias, porque era grave. Enquanto isso, eu faria a manutenção de outros silos dessa mesma usina. Ficaria no alojamento da usina, assim como alguns funcionários. Quando eu sigo para esses atendimentos, eu procuro manter a minha mente aberta. Afinal de contas, eu não sei que ambiente que eu estarei. É ambiente externo, geralmente, fora do meu controle de temperatura, fora do meu controle de alimentação. Eu não sei que tipo de alimento eu vou comer.
E em termos de instalação também. Eu não sei se o quarto vai ser adequado no sentido de seguro, porque costuma ter muita onça. Eu não sei se vai ter ventilador, se não vai. Então eu já vou preparado com a mente aberta. Combinado? Carlão também me instalou junto com os peões da fazenda, me encaminhando até um galpão. O galpão era de parede branca, portas azuis claras. Entrei e notei uma sala de estar, né, com 2 sofás grandes e uma televisão passando o jogo. Era domingo, óbvio, então estava passando o jogo. De ambos os lados da sala tinham corredores longos para a direita e para a esquerda. O que me disponibilizou, o quarto que me disponibilizou, eu segui o corredor da esquerda. Segui por ele e encontrei o quarto número 55. Deduzi que tinham aproximadamente 90 dormitórios, só naquela ala da fazenda. Uma conta básica. A usina possuía grande sede em 2 locais próximos. Ok. Entrei no quarto, onde tinha uma cama, uma cadeira, uma mesa, um ventilador de teto, uma escrivaninha. Coloquei minha mala sobre a cadeira e saí do quarto. Carlão disse que naquele horário era servido a janta num prédio ao lado do alojamento. Segui para ver aonde era esse prédio e aonde era o jantar. Chegando ao refeitório, era amplo, dava mais ou menos para 120 pessoas, tranquilamente sentadas. Escolhi uma mesa aleatoriamente, pedi licença aos senhores que estavam lá, estavam na mesa. Pedi licença, com licença e sentei. Naquele mesmo dia, eu quis dormir mais cedo, estava muito cansada. Terminado a janta, eu me dirigi ao meu quarto e desmaiei de sono. Acordei assustado, ouvindo barulhos do lado de fora da minha janela. Olhei o relógio e eram exatos 3 horas da manhã. Se eu fui ver o que era, fui nada. Deixa disso, corajoso, vive mais. Voltei a dormir. No mesmo dia, mais tarde, né? Eu levantei mais tarde, tomei café no refeitório e antes de ir à cidade, dei uma volta pelo dormitório. Por curiosidade, eu fui lá fora, debaixo da minha janela, ver o que estava lá. De repente eu encontrava alguma coisa, né? E encontrei. Encontrei pegadas grandes, como se fosse uma onça mesmo, sabe? Ah, tá bom, eu tava no meio do mato e eu esqueci o assunto. Encontrei o gerente do alojamento, que não era o Carlão, era outra pessoa, na porta do refeitório e cumprimentei. Bom dia, senhor. Seu Alex, o senhor viu a fera do alojamento? Perguntou o gerente antes mesmo de dizer um bom dia. Eu respondi: que fera? Sim, a besta fera, disse o gerente. Mas rapaz, você está se referindo a uma onça? Não, seu Alex. Aqui ronda um lobisomem que prefere caçar por homens do que mulheres, disse o gerente do alojamento. Eu ri alto, achei mega engraçado. Um lobisomem que prefere homens? Eu disse divertido. Ah, tá bom. De repente é preferência dele, né? Não, seu Alex. Não, você não tá entendendo. Ele realmente prefere homens, disse o gerente do alojamento, preocupado. Tá bom. Não quer dizer que eu tô correndo risco. Eu perguntei e o gerente deu de ombros. Sorri já saindo daquele papo esquisito. Poxa, eu sou de Sampa, você tá me dizendo que tem um lobisomem aqui? Enfim. Um lobisomem que ainda por cima prefere homens. Que papinho de carochinha, hein? Preferência sexual do lobisomem é engraçado, hein? Bom, não é problema nosso. Combina? Então, beleza. A questão maior não é nem a questão da preferência do rapaz. A questão maior é a lobisomem. Entrei na minha Saveiro
e fui até a cidade pedir mais algumas peças das quais eu precisava. Umas peças chegariam rápido, outras demorariam um pouco mais. Entrei numa loja por indicação de Carlão e me avisaram. Quando ali chegasse as peças que eu precisava, eles me avisariam. Combinado? A cidade mais próxima da usina era bem pequena, praticamente era movida pela usina. Na época da safra, muitos peões vinham para a usina, ajudar na colheita e no manuseio. Como a usina plantava mais do que uma cultura no mesmo lugar, a cidade estava sempre cheia. Como o que eu tinha que fazer na cidade foi feito, voltei para a fazenda. Estava na hora do almoço e pretendia almoçar no refeitório. Chegando, notei que, exatamente por ser a hora do almoço e na temporada da colheita, o refeitório estava cheio, praticamente lotado na hora do almoço. Notei uma linda garçonete no canto próximo ao buffet, onde tem as comidas. Ela estava me observando, o que não era comum. Não era comum, não. Primeiro porque ela era muito bonita, muito bonita. Os homens a estavam assediando. Pobre moça. Realmente achei ela linda. Cabelos castanhos, lisos, com as pontas levemente encaracoladas. Olhos. Naquele momento estava cor de mel. Corpo escultural. Estava uniformizada. Era linda. Realmente linda. Eu até evitava olhar muito para ela, porque eu podia cair em tentação. Com certeza, poderia me imaginar perdendo nela. Não, eu não sou casado. Não, eu não tenho namoradas. Só não queria mais problemas. Eu queria fazer o meu trabalho ali e ir embora assim que terminasse. A comida do refeitório era servida estilo self-service, onde você escolhia o que queria comer e no final tem o suco de laranja, o que me ajudaria muito na digestão da comida. Não sei, parece que a comida tinha um gosto de metal, sabe? Eu tive essa impressão. Bom, sentado na mesa coletiva, com mais homens sentados ao lado, porque era uma mesa muito comprida, ouvi quando eles disseram: Rapaz, eu vou ficar com essa moça aí. Ela me deu moral, vocês viram? Me deu curiosidade e eu olhei para o interlocutor da frase e me deparei com um senhor de quase 60 anos. Daqueles senhores que o sol maltratou sua pele, o tempo surrou sua fisionomia e alguém arrancou-lhe os dentes. Aquele tipo barrigudinho, vestia roupa sujas e puídas, então era desse, quase um andarilho. A maioria das pessoas do refeitório ouviu a declaração do senhor e riram, claro, até eu ri. Mas ele continuou. Ela me deu moral, eu juro, insistia o rapaz. Outro rapaz completou. Ah, com certeza ela te deu moral. Ela até pediu seu telefone, disse esse outro rapaz, que depois soube o nome dele. Era Horácio, o outro senhor mais sério. Horácio, que maldade. Ela me deu moral sim, cara, respondeu o primeiro senhor. Só não fico com ela porque eu não tenho coragem de magoar ela, disse o senhor de 60 anos. Horácio quase rolou no chão de tanto rir. Você só não fica com ela porque você não tem chance. E todo mundo riu. Seu Zé, que era o primeiro senhor, ficou calado, cabisbaixo, porque ninguém acreditava nele. Era difícil acreditar, vamos combinar. Horácio então me olhou e disse: E você, menino? Se referindo a mim. Que tem mais energia que todos aqui, por que você não vai até lá? Ela já está na sua. Disse o senhor Horácio. E eu respondi: Claro que não, não estava não. Ela não dá moral para ninguém, vocês que são bobos. Nós que buscamos algo bonito no mundo, de homem feio. E inclusive eu. E todo mundo riu da minha declaração, claro. Era para tirar sarro mesmo. Afinal, a moça era linda, deslumbrante. E no lugar dela não daria realmente moral para ninguém.
e eu entrei na brincadeira. Rapaz, ela tem cara de brava, disse o Sr. Erson, outro senhor sentado na mesa. Eu que não vou lá, balançou a cabeça negativamente e comecei a comer, rindo da brincadeira deles. Achei engraçado aquele momento. Antes isso do que atormentar a pobre moça. Quando eu ouvi um silêncio, do nada pararam de conversar. Eu levantei a cabeça e vi a moça, bem na minha frente, me entregando um copo de suco de laranja, que eu havia esquecido de pegar. Ô moça, obrigado. Peguei o copo da mão dela e ela disse: de nada. Se retirou e todo mundo começou a tirar sarro. Claro, né? Você quase infartou agora, hein, moço? Disse o Sr. Emerson. Nós três quase infartamos, amigo. Ela apareceu assim do nada e nós falamos dela. Não, doutor. Chama mais ela aqui não. Tudo por causa de um famigerado suco de laranja, miséria. Depois que acabei meu almoço e meu suco, me levantei e despedi dos meus novos colegas. Fui até o silo, quebrado, né? O que eu precisava fazer manutenção, e que era próximo do alojamento. Mas não dava para ir a pé. Era próximo, só que eu precisava levar toda a minha bagagem. Então segui com o meu carro, já que a volta era grande. Entrei com facilidade e comecei a arrumar então o silo. No que eu podia, claro, porque faltavam peças. Eu ouvi então passos do lado de fora, e quando eu silenciava para ouvir, os barulhos paravam. Então eu continuei a trabalhar. O sol estava alto e ele estava girando. Isso eu fui me adaptando com a claridade escassa. Por fim, eu usei a lanterna do celular mesmo e não vi a noite cair. Só notei que era noite quando comecei a sentir fome. Meu estômago roncava. Saí do silo, entrei no carro e segui para o alojamento. Durante a volta, eu notei algo correndo junto com o carro. A princípio eu pensei que fosse um cavalo, porque tinha o mesmo tamanho de um cavalo. E o mesmo barulho também. Cheguei no restaurante do alojamento, pois eu iria tomar banho só para dormir. Primeiro eu ia comer. Já estava atrasado para a janta. Encontrei meus novos colegas, sentei com eles e comentei: Rapazes, são lindos os cavalos da fazenda, né? Eu disse. Seu Erson, Horácio e seu Zé me olharam e disseram: Que cavalo? Uai, tem um preto ali fora, eu disse apontando do lado de fora do restaurante, onde tinha acabado de chegar. Ele é lindo, ele é grande, nossa, é lindo. Você disse que viu cavalo, doutor? Disse seu Zé. Não tem cavalo na fazenda, doutor. Só o cavalo do Osvaldo, o capataz. E ele é branco. E ele tá com o Osvaldo nesse momento. Disse seu Zé, bem devagar, enquanto eu empalidecia. Eu juro que vi um cavalo. E o cavalo era preto. Eu disse e notei que eles se entreolharam e se calaram. Achei que era uma pegadinha. Notei que no lugar da mocinha bonita havia um homem. A mocinha não estava. Jantei e segui para o dormitório. Peguei roupas limpas e fui até o banheiro coletivo do alojamento. Tomei um longo banho, pois eu estava sujo, com restos de semente. Cheguei ao dormitório exausto. Deitei, mas antes de dormir, ouvi novamente os barulhos de cachorro do lado de fora da minha janela. Dessa vez eu levantei. Encostei na janela para ouvir os barulhos. E antes de eu abrir a janela, seja lá o que for que estava do lado de fora, era inteligente demais, porque sentiu a minha presença e saiu. Voltei a deitar na cama e me forcei a dormir.
Afinal de contas, teria uma semana cheia. No dia seguinte, cedo, recebi a ligação que algumas peças tinham chegado e me dirigi até a loja de peças para buscá-la. Chegaram algumas peças, porém, algumas peças vieram erradas. Sim. Pedi a devolução e refiz o pedido. Saí da loja muito nervoso e vi que na praça da cidade a moça que trabalhava no refeitório estava ali, caminhando com mais 2 homens atrás dela, a assediando. Parei o carro, abri o vidro e perguntei: Bom dia, moça. Gostaria de carona? Ela me olhou e disse: Sim, por favor. Enquanto ela arrumava um cacho de cabelo que caiu na testa dela. Pode entrar, moça. Destravei a porta. Ela entrou e perguntei: Vai para a fazenda? Sim, poderia me dar uma carona? Claro, entra aí. Ainda deu tempo de ver os rapazes me xingando e eu nem vou comentar o que disseram. Ela entrou no carro, fechou a porta e seguimos para a fazenda em silêncio, respeitando o tempo dela. Foi aí que ela iniciou uma conversa. Obrigado, Sr. Alex. Eu admirei. Uai, ela sabe meu nome? Disponha. Ainda bem que eu te encontrei, eu disse. E eu honestamente saiu sem querer. Eu não pensei para falar. Sim, ainda bem que você me encontrou, ela respondeu. A voz dela saiu mais erótica do que eu esperava. Fiquei calado. Continuei dirigindo. O senhor não tem aliança. Ela fez uma afirmação. Não, eu não tenho. Não quer alguém? Perguntou ela na lata. E eu respondi: Todo mundo procura alguém para passar o resto da vida com esse alguém. Porém, tem que ser alguém especial, concorda? Ela confirmou com a cabeça. E então eu, falando mais do que devia, continuei, tagarelando. Então, eu penso que eu não posso ficar procurando. Que Deus me livre estragar a minha vida por uma procura errada. Deus vai me enviar alguém especial para minha vida. Eu creio. Mas vamos falar de você. E você, mocinha, é solteira? Ela sorriu maliciosamente. E eu fiquei sem graça, esperando a resposta. Ela respondeu então bem meiguinha. Sim. Como ela não fez pergunta, eu entendi que ela não queria mais falar e eu fiquei quieta. Ela perguntou: Você me acha feia? Não. Meu Deus, não. Eu te acho linda. Mas eu não sou idiota, achando que um dia você daria bola para mim. Não me iluda. Eu disse e rimos juntos. Qual que é o seu nome, se é que eu posso perguntar? E ela então me disse: Você pode perguntar sim, meu nome é Samara. Mas pode me chamar de Sam, igual a minha família. Você é daqui, Sam? Não, eu sou mineira. Mineira da Gema, de BH, disse ela sorrindo, e mostrou uma linha de dentes alvos. Ah, eu entendi. Obrigada pelas informações e pela companhia, senhora. Chegamos ao destino. Obrigada, doutor. Ela respondeu, saiu do carro e eu tentei não reparar nas curvas perfeitas que aquela mulher tinha. Meu Deus! Cheguei até o dormitório e tentei conexão na internet. Enquanto eu estava conectando, resolvi abrir a janela e vi da minha janela do quarto imediatamente. Dava para a porta da cozinha do refeitório. Sabe quem veio lá? A Sam, que me olhou imediatamente, assim que a minha carona saiu da janela. Ela sorriu e eu fechei a janela. Nossa, muito adulto, né? Eu concordo. Muito maduro da minha parte.
Que burrice, eu pensei. Nossa, que idiotice. Fechei a janela. Parece que eu tô com medo, né? De uma moça bonita. Que comédia. Bom, é que eu não sou bonito. Não, eu sou mais pra nerd. Cabelo enrolado. Pele branca de nerd mesmo, que não toma sol. Usava óculos. Pra ajudar, né? Namorei poucas mulheres, enfim. Eu sou um romântico à moda antiga. E só na minha. Mas de uma coisa eu cuido e eu posso falar: é do meu físico. Aliás, naquele momento eu estava precisando de uma corrida. Eu faria no dia seguinte, logo cedo, a minha corrida. Me informei com alguns funcionários da cozinha que me indicaram um local para correr. Eu só não avisei que eu iria às 5 horas da manhã. No dia seguinte, fui fazer a trilha às 5 horas da manhã. E ainda estava escuro quando eu saí para a corrida. Foi na primeira curva que eu notei que talvez não era uma boa ideia. Afinal de contas, estava muito escuro e eu não conhecia muito bem o local. Não dava para voltar, eu já tinha percorrido quase 1 quilômetro. Eu fui seguindo, acompanhando a luz da lua, que estava alta, e iluminava o caminho. Sabia que o sol sairia em poucos minutos, seguindo por mais 30 minutos ali na escuridão até que os primeiros raios solares apareceram. E eu vi que, pela trilha que me indicaram, havia um lindo lago no final. Que visão! Me apaixonei por ver mais de perto aquela água saindo fumaça. Quando eu cheguei, já tirando o tênis para molhar o pé na água, eu notei que eu não estava sozinho. Sam estava nadando, sem roupa. E imediatamente eu fiquei vermelho. Já estava saindo de costas quando ela me viu. Bom dia, doutor, disse ela saindo da água. Bom dia. Desculpe, não sabia que tinha alguém aqui. Já tô saindo, respondeu ela. Não vá, Samara. Realmente eu peço desculpas. Falei procurando as roupas dela e encontrei debaixo de uma árvore um montinho de roupas separadas. Embaixo de uma árvore. Corri, peguei e entreguei para ela pensando. Pensando melhor agora, era melhor eu não ter feito nada, né? Mas não devia nem ter me metido, mas entreguei a roupa e ela disse: O doutor é um encanto, muito obrigado. Ela pegou a roupa enquanto me virei de costas. Sim, eu me virei de costas. Que isso? Vou seguindo. Por aqui eu não tenho mais o que fazer. Bom dia para você, viu, Sam? Depois nos falamos. E sim, deu certo. Me despedi e saí correndo para o alojamento. Praticamente correndo. Cheguei direto para tomar um banho. Eu estava carregado de adrenalina por aquela mulher, me aliviando debaixo do chuveiro. Se é que vocês me entendem. Segui o caminho e já encontrei ela lá. Cumprimentei respeitosamente e segui para a cidade. Na cidade, vi o dono da loja que estava negociando as peças, o Sr. Durval. Esse era o nome dele. Bom dia, eu disse cumprimentando. Bom dia, que foi, homem? Ele perguntou. Cara, eu vi uma sereia agora logo cedo. Respondi sorrindo. Engraçado, a maioria das pessoas aqui vê lobisomem, vê onça. Você viu foi coisa boa. Pois é, respondi. Queria encerrar esse assunto porque eu não queria informar para ele quem era a minha sereia. Então eu perguntei: chegaram as minhas peças? Sim, eu já ia te ligar, homem. Veja. Seu Durval então abaixou, pegou uma caixa grande embaixo do balcão, colocou em cima do galpão e eu avisei que voltaria mais tarde caso não servisse novamente. Segui de carro até a fazenda, direto para o silo, e trabalhei nele
até passar o horário do almoço. Perdi a hora. Estava saindo do silo quando senti muita fome. Eu já ia para a cidade, né, para ver o que eu conseguiria comer naquele horário. Quando vi se aproximando a Samara, com uma marmitinha enrolada num pano branquinho. Oi, doutor, trouxe para o senhor, disse ela mostrando a marmitinha. Obrigada, Samara. Sentei na carroceria mesmo. Dessa viram? Peguei com a mão suja o pano branco. Poxa, tava branquinho, limpinho. Abri a marmitinha de metal, cheirinho de comida invadiu o espaço, invadiu o ambiente que a gente estava. Vi que tinha uma bela porção de frango ao molho, milho cozido, ovo frito, arroz, feijão, farofa e pequi. Já almoçou, Samara? Não, senhor. Eu almoço mais tarde, ela disse. Neguei com a cabeça. E respondi, senta aqui, almoça comigo, tem comida pra caramba. Ela sorriu e respondeu, é um encontro? Sim, um encontro de almas famintas, eu disse a ela, servindo com a tampa da marmitinha e entreguei o resto de comida para ela. Eu suspeitava que aquela marmita era dela. E ele estava repartindo comigo. Então, nada mais justo ela comer mais do que eu, concorda? Prontinho. Sirva-se, mademoiselle. Ela comeu muito bem e conversamos coisas aleatórias. Achei estranho o fato dela conversar sobre tudo. Não parecia alguém muito simples, parecia alguém instruída. Na verdade, parecia uma universitária. Mas tudo bem. Poderia jurar que a moça realmente tinha mais de um curso universitário, ela entendia de tudo. Enfim. E casamento? Pensa em se casar? Perguntei para ela, puxando mais assunto mais pessoal. Sim, eu penso, mas veja, a maioria dos homens só quer aproveitar. Não existe homem romântico. A moda antiga. E o que é romântico para você, Samara? Homem que respeita. Homem que sabe esperar o momento certo. Homem que sabe conversar. Que quer amar. Que quer pedir. E nunca exigir. Que está sempre conversando. Nunca brigando. Que respeita o espaço de outra pessoa. Sim, um homem maduro. Ela disse. Minha nossa, você é psicóloga? Perguntei. Não sou. Samara, eu gostei demais da descrição. E eu concordo com você. Sinto muito por tudo o que você passa. E eu tenho visto nos últimos dias o que fazem com você. O que o doutor fará à noite? Hoje é noite? Sim, hoje é sexta. Ah, é verdade. O que tem de bom para fazer sexta-feira à noite? Perguntei. Hoje é a festa da padroeira da cidade. Não sei se te convidaram, mas seria bem interessante o senhor ir. Tem que ir vestido em algum específico? Perguntei. Não, doutor, o senhor pode ir com qualquer roupa. Foi aí que eu notei que ela tinha comido toda a marmita que eu dei para ela. Bom, nada, esperem, calma. Não pensem mal de mim. É que uma mulher, geralmente, ela come. Ah, é difícil uma mulher sem frescura, essa é a realidade. E eu acabei de ver uma ali. Doutora, eu já vou indo, ela disse. Nossa, muito obrigado pelo almoço, Samara. Obrigado por ter lembrado de mim. Ela sorriu e saiu. E eu voltei ao trabalho. Dentro desses pensamentos, de terminar o silo, de fazer tudo o que eu tinha que fazer, eu acabei mais de 7 horas da noite. Puxa, festa da padroeira. Já tinha marcado com ela. Pensei, corri para o alojamento, tomei um mega banho rápido e saí com alguns homens pedindo carona. Sem problema, cara, vamos entrando. O que der para caber aqui, vamos embora. E alguns homens foram comigo. Estacionei a uma quadra da praça. Segui o rumo onde as pessoas estavam indo, inclusive alguns conhecidos da usina. Os rapazes que vieram comigo eram
Júlio, Marcelo, Carlinhos e Sandrinho. Eles ficaram mais próximos de mim. Pedimos uma cerveja. Na realidade, pedimos uma cerveja para cada um. E ficamos andando entre as barracas para olhar. E eu fui na barraca de tiro ao alvo. Eu adoro. Haviam muitas pessoas ali. E cada minuto que passava, a praça ia enchendo. Quando eu me senti entediado, fui brincar então na barraca de tiro. Pelo valor que eu tinha dado, eu tinha direito a 3 tiros. Ok. Mirei, atirei 1, 2, 3. Acertei as 3. Ganhei uma pulseirinha colorida. Que legal. Pensei, o que eu vou fazer com uma pulseira colorida? E de repente eu escuto atrás de mim. Boa noite, doutor. Olhei. Era Samara. Nossa, garota, eu estava pensando em você. Já disse, esticando a pulseirinha colorida para ela. Essa é pelo almoço de hoje. Ai, obrigado. Ela sorriu e colocou a pulseirinha bem na minha frente ali, ó, no braço esquerdo. Obrigada, eu adorei o presente. Agora é minha vez. Ela disse. Pegou a arminha, pagou 5 tiros, pediu para eu escolher qual presente eu gostaria. Que era aquele taco de beisebol. Eu vi que valia todos os 5 tiros. Mas sabia que ela não ia conseguir. Bom, ela mirou, atirou 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar. Não, vocês não estão entendendo. Essa mulher deu 5 tiros no mesmo lugar. Não foram em 5 alvos, não. Foram no mesmo lugar. E ela pegou o taco de beisebol e me entregou. Essa é pro doutor. Meu Deus, menina, o que você é? Agente do FBI? Você é polícia, né? Ela sorriu. Foi quando tudo desandou. A partir daí, só ladeira abaixo. Carlinhos chegou perto e disse: Que delícia, hein, Alex? Mordendo os lábios, tentando parecer erótico, deslocado, enfim, sei lá o que. Vai lá, leva lá pra nós. Ele disse e eu enfureci. Carlinhos, ela está comigo, só comigo. Ah, doutor, essa daí dá mais que chuchu na horta. Não se iluda. Carlinhos insistia em blasfemar a moça. Ela pegou o taco de beisebol da minha mão, ameaçou o taco na cabeça do rapaz, mirou, afastou e fez uma volta inteira como se ela estivesse jogando beisebol. Parou centímetros da cabeça dele. Achei necessário, mas tudo bem, ele mereceu. Cheguei mais pro meu carro, entrei e segui rumo à fazenda. Ah, não, né? Sim, a Samara sabia se defender, né? Não precisava ter feito isso. Não gosto de baixaria. Então, na fazenda entrei no meu dormitório e dormi. Às 3 horas da manhã, começaram as gritarias. E ouvi os gritos. Corri para ver o que era. Nem coloquei a camiseta. Chegando na sala, eu vi Sandrinho. Estava com um pano cheio de sangue, segurando a mão de Marcelinho. Eles gritavam em pânico. Carlinhos foi de arrasta, na estrada mesmo. E eles gritaram: a culpa é sua, seu otário, que me deixou lá, deixou a gente lá para morrer. Está dizendo, homem? Eu disse. A polícia vai atrás de você, seu otário. Espero que você vá de arraste como ele. Insistia Sandrinho a gritar comigo. Os mais velhos acalmaram o rapaz e a polícia foi acionada. Eu dei meu depoimento. Quando amanheceu, chamaram por Samara e ela chegou linda. E deu seu depoimento e foi embora. O dia seguiu tenso. A festa da cidade
foi suspensa até acharem o culpado. Mas meu carro furaram os 4 pneus. Peguei carona com o Carlão até a cidade, consertei os meus pneus. No domingo, 5 horas da manhã, acordei para correr. Estava escuro ainda. Não tinha muita visibilidade, mas graças a Deus, nós tínhamos a lua, que estava no céu brilhando. Comecei a correr e vi de longe um animal preto grande, tipo um cachorro maior, correndo na minha direção. Subi numa árvore. Qual? A primeira que eu encontrei e fiquei lá, em silêncio. O animal chegou até a árvore, ficou ali rodeando, como se estivesse me procurando. Cheirava o ar. E alguns minutos depois, ele desistiu e saiu. Se eu desci, continuei na árvore. Só desci quando os primeiros raios de sol bateram em mim. Iluminando o caminho, eu voltei para a fazenda e encontrei Samara vindo na minha direção. Doutor, bom dia. Onde estava? Perguntou a moça. Eu fui caminhar. Respondi, fazendo pose de homem robusto. E ela disse, em cima de uma árvore? Eita, como é que ela sabia? Será que ela me viu subir? Quem disse para você que eu estava em cima da árvore? Ela pegou umas folhas que estavam enroscadas no meu cabelo e sorriu. Doutor, eu sei quem furou seus pneus. Menina, eu imagino quem seja. Mas eu não vi. Então, eu não posso acusar. Doutor, eu vi. Você filmou? Não. Você chegou a filmar? Temos provas? Não, ela respondeu, me olhando nos olhos. Então nós não podemos acusar. Ela baixou a cabeça e saiu em direção à fazenda. Mas alguns passos, 2 homens saíram do mato em direção a ela, tentando agarrá-la. Eu corri para tentar ajudar ela a se livrar dos moços. Mas até eu chegar lá, ela fez isso sozinha. Jogou um para o lado, pegou o outro, jogou para o outro lado. Enfim, os 2 rapazes no chão, sentindo dor. Eles correram para a direção do mato. Assim que se levantaram, ela se virou para mim e vi por segundos os olhos dela numa cor amarela. Eu disse, você é linda. Não me controlei. Que perfeição de mulher. E ela respondeu, doutor, assim não vale, né? Ela disse me encarando. Seus olhos foram voltando à cor natural. Eu estava hipnotizado. Já ia me aproximando para beijar ela. E ela saiu correndo em direção ao mato. E eu em direção ao banheiro. Vocês me entendem, né? Sem detalhes. Aquela mulher mexia comigo, gente. Não consigo explicar. Bom, eu estava com vergonha dela. Era domingo, mas queria terminar o meu trabalho e ir embora. Aquela situação toda estava estranha, muito tensa, muito esquisita. Eu queria realmente ir embora. Fui até o silo, vi que as peças se encaixavam. Enquanto eu estava lá, vi alguém na porta do silo. E entrou, escorregando no meu colo. Era Samara. Ela estava rindo, divertida. Estava em meu colo, com aquele contato íntimo, aquela aproximação. Mal consegui raciocinar e a beijei apaixonadamente. Sim, e ela retribuiu os meus beijos. O beijo foi esquentando e uma língua invadiu a minha boca. E eu retribuí o carinho. Comecei a beijar o pescoço dela, cada pedacinho ali, explorado pela minha língua. E ela aceitava. Ela gemeu de leve. Cada barulhinho que ela fazia me deixava ainda mais louco.
Fiquei entorpecido por aquela mulher, acabando qualquer tipo de racionalidade que o meu corpo possuía. Naquele momento, eu escorreguei a minha mão até o glúteo dela, durinho, e massageei, trazendo ela mais perto de mim. Ela sentiu o meu estado de espírito, ela sentiu o poder que ela tinha sobre o meu corpo. Ah, ela sentiu. Ela estava esfregando contra ele, contra o meu corpo. Joguei meu corpo em cima do dela, escorreguei para cima, me movimentei e ela caiu embaixo de mim. Olhei em seus olhos e ela estava com os olhos amarelos. Enlouqueci. Procurei os lábios dessa mulher e beijei. Beijei loucamente. E mais uma vez ela retribuiu. Eu senti o cheiro dela. Desde a primeira vez eu senti o cheiro de madeira. Achei peculiar para uma mulher. Geralmente cheiram flores ou baunilha, mas eu adorei. Posicionei ela com as pernas nos meus ombros. Levantei a saia e coloquei a roupa íntima de lado. Me deleitei com essa mulher e ela gemia. Quanto mais ela gemia, mais eu movimentava a minha boca, a minha cabeça, a minha língua, e ela derretia. Foi então que ela me afagou, me trazendo para mais perto dela. Sim, ela gostou. Ela queria mais. Ela me queria. De súbito, ela me afastou, escorregou para baixo do meu umbigo, abriu a minha calça e pegou o que já estava saindo da cueca. E sugou. Sugou com propriedade. Que mulher era aquela? Não aguentei. Subi e a penetrei, deixando até encaixar. Depois, mais rápido, me sentia como um animal. Nunca tinha sentido aquilo daquela forma. E quanto mais eu fazia, mais ela gostava. Quanto mais eu cravava, mais ela gritava. Não me preocupei com os barulhos. Até mesmo porque faz eco dentro do silo. Mas eu não me preocupei. Eu não estava pensando em nada a não ser na satisfação dela. E eu explodi. Mas eu não queria parar. Então, eu continuei. Até mais uma explosão. Quando eu voltei, eu senti que ela mordeu o meu ombro. O que foi aquilo? Pensei. Seria uma tara? Meu Deus. Eu não havia percebido até começar a doer. E sangrou. Ela ficou comigo dentro do silo por mais algum tempo. Ficamos abraçados. Ela estava com a cabeça em meu peito, enquanto eu acariciava sua pele. Então ela me beijou e saiu, sem dizer uma única palavra. Me recompus. Vi que já estava de noite. Não sei quanto tempo passamos lá dentro, mas escureceu e eu nem tinha visto. De novo. Entrei no meu carro e segui até o alojamento, onde estavam servindo janta. Me servi e depois que eu fui tomar meu banho. Quando eu me sentei para jantar, senti uma mesa vazia. Assim que eu sentei, alguns homens levantaram-se e mudaram de mesa. Eu fiquei sozinho e me alimentei em silêncio. Por mim, tudo bem. Não querem conversar, vou respeitar. Estavam todos me olhando e cochichando entre si, falando baixinho. Quando eu terminei de jantar, levei meu prato até onde eu deveria e segui para o meu banho. Quando eu estava no chuveiro, a luz foi apagada. Ouvi passos dentro do banheiro e abriram o box aonde eu estava.
Me seguraram pelos cabelos e me puxaram para fora. Eu escorreguei no chão e vi que eram 3 homens a princípio. A luz estava apagada. Me levaram até o pátio e eu estava no chão. Eu tentei me defender. Foi então que eu contei rapidamente. Eram 5. 5 homens. Me desferindo pontapés, chutes. Escutei alguns ossos trincarem. Uma dor insuportável me invadiu. Então todos pararam. Eles estavam escutando alguma coisa. Consegui raciocinar. Prestei atenção e vi se tratar de algum rosnado. Olhei para o lado do rosnado e vi um par de olhos amarelos se aproximando dos homens. Vimos um grande lobo branco, aliás, um grande lobo maior. Bom, eu não sou zootecnista nem veterinário, mas eu só posso dizer que era maior que um cachorro, bem maior. Sem o conhecimento que eu tenho hoje, eu não consigo explicar naquela época. Ele pegou o primeiro homem e jogou a 100 metros de distância e ficou no chão, desacordado. Pegou o segundo homem e jogou em cima do telhado, com uma facilidade imensa, como se fosse um papel. O homem, então, encostou, quebrou as telhas de amianto e ele caiu dentro do banheiro. O terceiro saiu correndo. E aquilo correu atrás, e inclusive dos outros 2. Um deles urinou nas calças. Foi então que o lobo voltou. Ambos saíram correndo e se trancaram no banheiro. O lobo então se aproximou de mim, bem devagar, como um predador. Eu não me mexi. O que eu faria? Eu estava machucado, com algumas lacerações, além de costelas quebradas. Ele lambeu aonde eu recebi os socos. E eu vi na sua pata esquerda a pulseirinha que eu tinha dado para Samara. Aquele lobo roubou a pulseirinha de Samara. Ou comeu Samara. Bom, com a barulheira, todo mundo que estava dentro do refeitório veio para fora. Chamaram a ambulância, chamaram a polícia. 5 agressores foram presos e eu fui parar no hospital, com a costela quebrada e um osso da perna trincado. Carlão foi me ver no dia seguinte pela manhã. Cara, você tá mal, hein? Disse ele. Bom dia pra você também, Carlão. Eu respondi. Poxa, cara, o que aconteceu? Carlão tem uns caras bravos lá comigo. Eu disse tentando ser evasivo. Mas o que você fez? Ah, deve ser por causa de uma garota linda. Eu disse sorrindo, ao me lembrar daquela bela morena clara, com traços de menina, mais selvagem. Garota? Perguntou o Carlão. Que garota? Samara o nome dela. Eu disse ainda sorrindo, lembrando daquele rosto lindo, daquele corpo perfeito, do cheirinho delicioso que aquela mulher tinha. Estava demonstrando a minha animação debaixo da coberta também, mesmo machucado. Quando Carlão disse: a única Samara que conheço é a Álvares, a dona da fazenda. Carlão disse me olhando assustado. Como é que é, Carlão? Não, essa trabalha na cozinha, cara. Ela definitivamente não trabalha na cozinha. Ela deveria estar lá por algum motivo. Acompanhando alguma coisa, vistoriando algo, sei lá. Carlão me olhou bem sério. E eu passei a descrição de Samara. Cada detalhe, cada pinta do seu corpo. É ela mesmo. É a dona Samara. Ela não pode ser a dona da usina e da fazenda, cara. Eu ainda tentei argumentar. Carlão disse: você bateu a cabeça com muita força, hein? Melhoras pra você. Qualquer coisa, me liga. Carlão disse já saindo em seguida. Eu tinha muita coisa para pensar. Precisava me curar rápido. Tinha que terminar aquele silo e ir embora dali. Realmente, eu recebi alta naquele mesmo dia.
e segui para a fazenda. Entrei para o meu quarto e fiquei quietinho, precisava pensar e me curar. 3 horas da tarde, eu recebi a visita de Samara. Ela estava vestida de calça jeans, rasteirinha, blusinha da moda. Abriu a porta, me viu com um sorriso e disse: Boa tarde, doutor. Senhora Samara, boa tarde. Eu disse com respeito. Ela suspirou e respondeu: Entendi, doutor. Já te contaram, não é mesmo? Isso te chateia? Eu estava me apaixonando por uma garçonete. Respondi para ela. Ela sentou na cama bem perto de mim. Vi que usava a pulseirinha que eu dei. Aquela da besta na noite passada? A mesma que a fera usava. Ela olhou para mim e me viu olhando para a pulseirinha. E ela disse: Sim, era eu naquela noite. Você é o quê? Perguntei. Eu sou um lupino, um lobisomem de sina. Ela respondeu. Foi você quem me salvou ontem? Ela confirmou com a cabeça. Quer dizer que você me mordeu esses dias no ombro? Ela confirmou com a cabeça. Por que me mordeu? Você deveria perguntar o que essa mordida fez. Afinal de contas, você está sem óculos. Você está enxergando. Você se curou, inclusive, de fraturas. E ouvintes, foi só nesse momento que eu reparei que eu estava sem óculos. E a minha dor estava diminuindo. E o incômodo também. Estiquei a minha mão, peguei o óculos, coloquei e vi que estava embaçado a visão, com óculos. Retirei, estava melhor. Quer dizer que eu sou um lobisomem também? Perguntei. E ela riu. Não seja bobo. A sina não passa para quem não tem o sangue lobo. Poxa, pensei. Estava pensando em tudo o que aconteceu com a gente. Pensa, essa mulher me salvou. Não era eu que deveria ter salvado ela? Pois é. Eu olhei para ela encantado e disse: Que mulher é você? Muito obrigado. Obrigada por ter me salvado. De nada, disse ela sorrindo. Fica aqui comigo. E ela completou. Ficar com um lobisomem? Eu disse. Pensei alto, na verdade, né? Ela fechou o senho e perguntou. No silo você não reclamou. Lá você não tinha pelos ali. Eu brinquei. Ela levantou, foi até a porta trancando-a. Voltou a sentar na cama e disse. Aqui eu também não tenho, bobinho. E ela disse, apontando a fonte da sua intimidade. Realmente, ela não tinha pelos, além de ser rosinha e deliciosa. Ela abriu meus shorts, puxou para fora. E você é enorme, ela disse antes de abocanhar, com propriedade. Meu corpo reagia à presença dela, como nunca antes fez a qualquer outra pessoa. Meu membro sentia a presença dela. E já a queria. Não conseguia me controlar, mesmo sabendo que era um lobisomem. Naquele momento, nem sentia mais dor. Meu corpo ardia de desejo por ela. Meu corpo a queria. Ah, eu a queria. Me deixei levar por aquela linda mulher, sentindo prazer em me dar prazer. Ela então retirou a minha bermuda pelos pés, mais rápido que o comum, e sentou sobre mim, sobre exatamente o que ela tinha acabado de brincar. Estar dentro dela era mágico. Eu não entendia que magia ela usava. Eu não tive muitas mulheres, aproveitei bastante as que tive. Então, eu sabia o que elas gostavam, mas Samara. Samara cavalgava como a um cavalo, sem parar, e por algum tempo consegui me controlar. Mas ela mexia comigo,
Ela mexia demais, além de mexer os quadris. Com todos os sentimentos, ela mexia comigo. Depois que ela se acalmou, se deitou sobre mim e me abraçou. Você está melhor? Ela perguntou. A única coisa que dói é o Malaquias. Respondi e ela riu. Você é engraçadinho, né, seu tripé? É uma perna que se machucou, ela disse. E foi aí que eu entendi. Samara, eu não tô sentindo dor, tá bom? Você vai se curar por inteiro, ela disse. Com a cabeça deitada no meu peito e massageando meus cabelos. Obrigado, disse emocionado. Ela buscou minha boca num beijo ardente, afastou e simplesmente lançou. Meu pai quer te conhecer. O tipo do alfa? Mas não vai rolar, respondi assustado. Qual o problema? Perguntou ela me encarando. Além de ser rico, o cara é lobisomem, eu disse, do fundo do meu coração. Mas a única coisa era saber que ela era um lobisomem. Estava tentando lidar com isso, um passo de cada vez. Agora o pai dela, o lobão, queria me conhecer? Você é preconceituoso duplamente. Ela disse séria. Tá bom, me explica. O que vai acontecer? Só a refeição? Deixa de ser engraçadinho. Nós não comemos pessoas. Ela se levantou, colocou a roupa e disse: Te pego amanhã. Me deu um selinho e saiu. Espera, Sam! Eu disse, mas ela saiu do quarto. Minha cabeça estava um turbilhão. Uma mulher linda que mexia comigo e era um lobisomem. E ela disse: Não comemos pessoas. E comem o quê? Ela nem me permitiu perguntar. O dia passou que eu nem sei como explicar. O fato é que, no dia seguinte de manhã, ela veio. Eu estava pronto para perguntar. Eu queria perguntar. Eu merecia perguntar. E ela chegou linda, vestida de short de alfaiataria preto e blusinha da moda folgada. Eu comeria ela ali mesmo. Acho que ela sentiu meu corpo mudando, porque ela trancou a porta assim que ela entrou. Se ajoelhou em frente a mim e invadiu meu short, pegando meu bembo e colocando na boca. Eu esqueci tudo que tinha para perguntar. Depois de alguns movimentos, a puxei pela mão e coloquei ela sentada na cama. Abri seu short e mergulhei em seu íntimo, com calcinha e tudo. Ela se contorceu na cama. Assim que vi que ela queria, deixei a calcinha de lado. Preparei ela para receber a mim. Deixei pronta, até que ela estava escorregando. Então, me acomodei. Olhei nos seus olhos, ela aproveitou e eu a completei. Em um golpe só. Os movimentos foram aumentando e ela foi se contorcendo bem embaixo de mim, ao ponto dela tremer. Quando a senti completa, satisfeita, eu explodi. Quando minha cabeça pendeu sobre o ombro dela, eu perguntei: Você é minha linda. Eu sou sua, disse ela, me beijando a bochecha. Estávamos na cama, de solteiro, conectados, completos. E ela começou a falar: Você vai gostar do meu pai. Quero ver se ele vai gostar de mim, respondi, e ela sorriu. Ele já o conhece. Arregalei os olhos. Mas eu não quis comentar. Preferi beijar o pescoço dela, beijar o seu colo, enquanto ela dizia: O problema não é o meu pai ou a mim. O problema é o meu irmão gêmeo. Além de Lupino, ele é um excelente advogado. E ela riu do meu medo.
Obrigado pelo conselho, super conselho, Sewin. Alex, eles vão gostar de você. Afinal, eu nunca namorei. Você é meu primeiro namorado. E diferente do que você pensa, estão me forçando a casar. Então, você será o querido. Eu sou a solteirona da família. Parei de beijar seu corpo. Ainda estávamos conectados. Mas eu a encarei nos olhos. Está me dizendo que você, linda assim, nunca namorou? Ela negou com a cabeça. Mas por quê? Eu nunca tive um imprint. O que é imprint? Perguntei voltando a beijar seu pescoço. Imprint é quando olhamos a pessoa e nos identificamos imediatamente com ela, como se conhecêssemos há algum tempo. Assim como aconteceu quando eu te vi. Ela me beijou nos lábios, carinhosamente, e nossa conexão ficou ainda mais intensa. E recomeçamos nosso delicioso momento íntimo. Uma hora depois, Samara foi atender uma emergência com o gado e segui para o refeitório. Queria ter meu café da manhã. Afinal, 2 sessões longas de amor com aquela mulher me deixou com uma incrível fome. Entrei no refeitório. Estava praticamente vazio, devido ao horário, entendo. A maioria dos peões estavam na lavoura. As bandejas do buffet estavam praticamente vazias. Não havia mais pratos limpos. Antes de eu procurar alguém da cozinha, vi uma linda mulata ao lado da porta que dava acesso à cozinha. Era mais nova que eu, corpo escultural. Bom, a maioria a roupa tampava. A mulher exalava feromônio, eu sentia mesmo estando bem alimentado nesse sentido. Ela veio até a minha mesa, colocou um prato com algumas frutas, ovos mexidos, pedaços de pães frescos. Ela fez questão de encostar a mão dela na minha. O senhor gostaria de algo mais? O toque dela me causou uma certa estranheza. Jamais fui cantado aberto assim. Mas o que estaria acontecendo? Pensei. Neguei com a cabeça, já me servindo de pães e ovos. Antes dela sair em direção à cozinha, ela fez biquinho e se retirou, rebolando ao caminhar até a porta atrás do balcão. Comecei a comer. Depois de 2 colheradas, senti gosto estranho de metal. Achei que era meu fígado que estava ruim, devido aos medicamentos que eu tomava. Agradeci a comida, saí do refeitório. Não antes de ver a mulata do lado de fora, me olhando. Se aproximou e entregou um papel para mim. Entrei no carro, joguei o papel no banco e fui me encontrar com a minha linda Samara. Ela estava no pasto, aonde combinamos. Ela disse que seus pais viriam mais tarde. Segui para os silos e tentei organizar o que consegui. Soube que Samara estava ocupada, não me atenderia, então segui a minha rotina. À noite, eu fui para o refeitório. O papel do carro? Eu perdi. Nem fui atrás. Por mais bonita que a moça estava, que ela era, eu já tinha a minha linda Sam, a minha fera. À noite no refeitório eu me servi. Na primeira colherada, senti um gosto de metal na comida. Nem todos os dias a comida estava com esse gosto, mas já havia sentido antes, inclusive pela manhã. À porta da cozinha do refeitório estava Laura, a nutricionista, e Jaime, o cozinheiro. Estavam conversando, cumprimentei e saí do refeitório. Preferi não comentar nada sobre o gosto de metal. Afinal, podia ser na minha própria boca. Por que não? Em frente ao refeitório, tinha uma iluminação artificial à noite, o que proporcionava um pouco de conforto para os funcionários que ali caminhavam. Afinal, era uma fazenda, tinha bichos, né? Cobras, ratos, onças, lobisomens.
A iluminação ajudava muito, e eu precisava de um pouco mais de ar. Encostei na árvore em frente ao refeitório, sozinho, e comecei a notar as pessoas entrando e saindo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu vi o movimento de pessoas diminuindo. Foi então que eu comecei a ouvir alguns gemidos abafados vindo do lado de fora do refeitório. Eu segui, pé ante pé, ouvindo o barulho e chegando mais perto a cada passo que eu dava. Em um dado momento, em meu campo de visão, vi Jaime em pé, encostado na parede, e a linda mulata, da qual ele chamava de Amanda, abaixada na frente dele, proporcionando um momento de diversão. Não a culpo, não o culpo. Afinal, Jaime também não tinha muitos atrativos físicos. Era um homem simples, beirando os 40 anos, barba para fazer, cabelo com touca de trabalho, mas sempre compridos, magro. Além de magro, tipo, muito magro. Não se discute gosto, né? Se a mulata gostou dele, então não vamos questionar. Me afastei da cena, deixando ambos ali, naquele momento íntimo. Não queria atrapalhar o momento do casal. Segui para o meu quarto, abri a porta e encontrei uma bela morena deitada na minha cama, de costas. Era Samara. Estava deitada de bruços. Deitei sobre ela, falando em seu ouvido. Que saudade de você. Mordi o lobo de sua orelha e ela gemeu. Ah, meu corpo se acendeu. Imediatamente ao ver ela ali. E foi aumentando conforme senti o cheiro dela. Beijei sua nuca enquanto ela mexia embaixo de mim, aproximando seu corpo na parte mais latejante do meu corpo. A minha parte já estava sedenta por ela. Segurei as mãos dela contra a cama no alto da cabeça. Passei a minha língua em sua nuca. Ela reagiu, estremecendo o corpo todo. Alex, disse ela bem baixinho. Soltei uma das mãos e coloquei minha mão dentro de sua camisa, subindo até os ombros e beijei suas costas bem devagar, enquanto ela gemia. Seu glúteo estava pressionando meu quadril, enquanto ela esfregava o seu desejo contra o meu. Sam, eu disse, subindo a sua saia e retirando a sua calcinha rápido. Ela apoiou as mãos espalmadas contra o colchão, empinando aquele lindo para mim. Segurei a base do meu desejo, encaixei na abertura sedenta dela e deixei só 3 centímetros entrar. E retirei. Ela estava pronta, mas queria provocar mais. Alex, mais, ela disse, empurrando seu corpo contra o meu. Eu queria deixar, mas eu queria que durasse mais também. Ela merecia mais. Novamente encaixei um pouco, deixei então um pouco mais. Ela forçava a entrada e eu não permitia. Alex, disse ela implorando. Com uma mão, massageei a carne sensível na parte da frente do quadril dela, enquanto eu a preenchia por completo. Ela era muito apertada, eu não conseguiria aguentar muito. Ela se fechava ainda mais em volta de mim. Os movimentos estavam cada vez mais rápidos, insanos. Sam jogava seu corpo contra o meu. Realmente uma mulher incrível. Eu não aguentaria mais. A abracei e beijei ela profundamente, invadindo sua boca com a minha língua, explorando cada pedacinho, e explodi. Senti ela me apertando, enquanto gemia ainda mais, enquanto escorria um líquido em suas pernas. Eu não parei. Continuei a mexer,
ainda mais. Satisfiz elas muitas vezes. Terminamos, estávamos exaustos. E eu estava com fome. Sam, vamos procurar alguma coisa para comermos? Perguntei e ela confirmou. Sim, vamos lá no refeitório, disse ela. Não, a comida está me fazendo mal, respondi, analisando os olhos dela, ficando escuros. E eu continuei. A comida está com gosto de metal, Sam. Ela pulou da cama, colocando suas roupas mais rápido que o normal, me dizendo: há dias eu sinto o cheiro de metal na comida, mas isso não é bom. Eu acredito que estão envenenando pessoas. Envenenando? Quem estaria envenenando? Os cães, perguntei a ela, enquanto ela colocava a bota. Mas quem são os cães? Os cães, meus amores, são lobisomens que não são de cima, geralmente pactuados. Putz, você tá me dizendo que além de dizer que existem lobisomens, existem outros tipos? Claro, meu amor. E infelizmente, nós lutamos uns contra os outros. Além do que, existe a Discob, o que é o departamento do governo, que cuida de assuntos sobrenaturais. Meu Deus, antes de vir até aqui, eu só tinha problema com gases, agora eu tenho problema com lobisomens, Discob, canes e o que mais? Perguntei. Era para ser engraçado, mas ela terminou de calçar as botas, se aproximou e disse: você tem uma namorada cheia de vontade de você. E um beijo foi depositado no meu nariz. Mas agora temos que ir. Seguimos para o refeitório. Samara tinha as chaves, claro que ela tinha, né? Procuramos por todos os lados e encontramos embaixo da pia, lá no fundo, umas caixas de um medicamento famoso, a base de alopurinol. Me lembrei que na faculdade um dos meus conhecidos usava essa medicação e teve graves vertigens até que conseguiu manter o equilíbrio. Samara estava me olhando enquanto eu parado com a caixa vazia de medicamento na mão. Sam, agora há pouco eu vi Jaime com a moça do restaurante, a Amanda. Você quem a contratou? Sim. Amanda, o nome dela. Ela é um canis. Eu estou acompanhando ela. A alcateia dela ataca por dinheiro. São assassinos. Mas para nos atacar. Realmente, eu não sei. Alex, vem comigo. Ela disse. Saímos da cozinha, entramos numa caminhonete que ela tinha estacionado e em segundos pegamos a estrada. Ela dirigiu alguns quilômetros, parou em frente a uma casa simples. Eu havia entendido que ela ia contar para alguém, alguma coisa assim. Ela fala muito rápido, enfim, já estava em pânico. Agora a gente estava parado na casa simples do caseiro, casa de colono. Eu estranhei aquilo, já não estava entendendo mais nada. Bom, ela bateu 2 vezes na porta, a porta se abriu, fez um barulho de tranca do lado de dentro e abriu o resto. Eu entrei e a porta foi fechada em seguida. Ouvintes, havia uma sala de segurança dentro daquela casinha simples. Muitos equipamentos em 2 salas. A temperatura era baixa devido aos equipamentos. Era um verdadeiro quartel-general. Na sala do lado tinha 2 rapazes sentados com fones de ouvido, acompanhando cerca de 20 câmeras, cada um, e outro rapaz em pé. Esse, quando nos viu, veio em nossa direção. Nossa, ele lembrava muito a Sam. Alex, esse é o seu nome, né? Sim, é Alex. Muito prazer. Eu sou Samuel. É mentira. Ele chama Samael.
Por favor, Samuel. A Sam diz que você tem informações sobre o gosto de metal na comida? Sim. Está com gosto de metal já faz uns dias. Não é, Sam? Sim, encontramos isso, disse Sam, mostrando as caixinhas de produto ao irmão. Além do que, a sua menina preferida está fazendo carinhos no cozinheiro. Samuel sorriu. Minha menina preferida é a Amanda, respondeu ele sorrindo. Ah, então eu acertei, sua menina preferida. Samuel olhou para mim e disse: Cuidado com ela, cara. Ela é ciumenta demais. Vê coisas onde não existe. Samuel riu e eu também. E eu perguntei: Você não curte mulata, cara? Com a minha pergunta, Sam me olhou séria. Ainda vi seus olhos fixando com raiva. Samuel veio ao meu socorro e respondeu: Se o Canif fosse inteligente, saberia que eu gosto de ciganas. E eu sorri. Um lobisomem e uma cigana. Que casal interessante seria. Nesse momento, um dos rapazes sentados na mesa de controle disse: Cane se aproximando de nós, senhores. Morderam a armadilha de Samara. Ele disse e seguimos para a câmera, onde o rapaz indicou. Vimos vultos enormes, todos peludos, com olhos vermelhos e brilhantes, movimentos rapidamente em bando. Como se fosse sincronizado, entende? Samuel foi em direção a uma câmera em específico, cruzou os braços, quase sem piscar, e disse: Estão na porteira. Acione a primeira armadilha. Um botão foi clicado e canos de irrigação foram ligados. A substância que saía dos canos fazia com que os lobisomens queimassem. Alguns, inclusive, já ficaram abatidos no chão. Samuel disse: Acionem a segunda armadilha. Sim, senhor. Outro botão foi clicado, onde saíram algumas luzes azuis, acompanhando o movimento dos lobisomens, igualmente queimando suas peles. Armadilha número 3. Um botão foi acionado e bombas foram acionadas, abatendo mais alguns lobisomens. Ainda assim, cerca de dúzias de lobisomens vindos em nossa direção. Foi então que eu vi um dos rapazes se levantou, abriu uma gaveta cheia de armas e me disse: Pode escolher, rapaz. Não pensei muito. Peguei 2 espingardas municiadas e algumas pistolas. Acione a próxima armadilha. Mais um botão foi apertado e gás lacrimogêneo foi lançado. Eles estavam se aproximando, mas me indicaram uma sala. A um canto havia algumas pessoas estrategicamente posicionadas. E em algumas direções, com armas miradas. Existia uma espécie de guarita dentro da casa, onde a gente conseguia colocar o cano da arma para fora. Mas havia um problema. Eu não enxergava nada do lado de fora. Só tinha névoa e escuro. Me deram óculos de visão noturna. Assim, comecei a ver criaturas vindo de nossa direção. Foi quando eu ouvi, quase sussurrando: Quanto mais se aproximarem, melhor a nossa mira. Derrubei outros 3 com tiros decisivos no meio da testa. E eu mirei no melhor possível e atirei. Uma a uma das criaturas foram caindo com meus tiros. E então eu percebi que se separaram quando chegaram até a casa. Já não vi mais nenhum lobisomem. Fiquei um atirador e eu. O restante deles saíram pela porta, passando e fechando logo em seguida. Não questionei. O atirador tocou no meu braço de leve, me direcionando a outro campo de visão, que estava do outro lado da sala. Até então, eu não tinha visto. Me dirigi para lá
e vi mais alguns lobisomens canes e já estava com o gatilho, pronto para tirar, quando apareceu um lupino. Iniciou uma briga tremenda. Não poderia colocar os lupinos em risco. Aguardei a oportunidade e mantive a mira, pronta para os movimentos. Porém, eles eram rápidos demais e impossível atirar e garantir então o bem-estar do lupino. E mais lupinos surgiram. Os canes foram jogados no chão apesar de não conseguir ver muita coisa. Eu ouvia muitos rosnados, como se estivessem porcos brigando. Quando notei que forçaram a porta do abrigo. E de novo. E mais uma vez a porta de madeira era forçada. Quando mais uma briga se formou na porta do abrigo, do lado de fora, e pela câmera consegui ver. Eram canes e 2 lupinos. E um grito de dor foi ouvido. E eu gelei. Será que era Samara? Ou seu irmão? Deus nos ajude. Mantive a mira até que tudo silenciou. Eu mantive a mira. A porta se abriu e eles entraram, cansados, feridos com arranhões. E eu perguntei: cadê Samara? Eu estou aqui. Me virei bem atrás de mim. Eu a vi nua. Corri para abraçá-la. Que bom que você está bem. Que bom que vocês todos estão bem. Abracei ela por muito tempo. Quando afastei, agora coloca sua roupa, mocinha. Ela riu. Buscou as roupas que estavam do lado de fora do abrigo, se vestiu, assim como os outros lupinos ali presentes. Nisso, eu senti algo segurando as minhas pernas. E puxaram com tudo, cheguei a bater a cabeça no chão. Enquanto ouvi alguns gritos, eu estava sendo puxado mata dentro. Enquanto eu batia a cabeça no chão, eu tentava pensar. Vi que a criatura que estava me levando era maior que todas as outras. Me lembrei que no bolso da frente tinha uma pistola, que eu não havia usado. Uma certa dificuldade consegui pegar a pistola, engatilhei, mirei na cabeça de trás para frente e atirei. A fera foi atingida e me soltou. Deitado, no mesmo canto, eu mirei e atirei mais 2 vezes. E a fera tombou. Depois chegaram mais 7 lupinos. Me levantei, fui até o canis e descarreguei o restante do pente, fazendo com que realmente estivesse desvivido. Minutos depois, eu vi que o que antes era o canis me carregando estava se transformando agora em Amanda. Reparei que ela era a líder. A área foi vasculhada por 3 outros lupinos, enquanto eu voltava para o abrigo, a pé. Quando eu cheguei, estavam todos lá, e foi nessa, às 3 horas da manhã, que aconteceu. Alex, me virei. Era um senhor de 40 anos, alguns fios de cabelo branco e o corpo definidíssimo. Ele disse: sou Erd, pai de Samara. Misericórdia, eu estava conhecendo meu sogro ali, peladão. Procurei me acalmar. Retribuí o cumprimento, sendo sério. Olá, muito prazer. Sinto que nos conhecemos nessas condições, eu disse. Ele respondeu: você salvou nossas vidas. Nada é melhor que conhecer um herói no momento do ato. Fomos todos heróis. Todos nós do grupo da Alcateia, eu disse. E foi minha primeira gafe. Porque o seu herder disse: eu prefiro o nome à ordem. Vamos, disse meu sogro, com a mão no meu ombro. Vamos entrar. Ele indicou uma caminhonete escondida entre as árvores e haviam mais pessoas sem roupa. E eu estava no covil do lobisomem. Samara estava com eles. Eu os acompanhei. Ela chegou a uma casa branca no alto de uma colina.
Como eu nunca tinha visto aquela casa ali? A casa estava protegida com cercas altas ao redor. E até chegar à casa, entre a cerca e a casa, tinha uma grama muito bem aparada. Parecia casa tirada do Pinterest. Casa branca com uma varanda na frente, um andar em cima, pilares do chão até o andar em cima, coisa linda, imensa. Entramos pela porta e alguém estava fazendo café da manhã às 5 da manhã. Chegamos todos ao mesmo tempo. E uma mesa cheia de bolos, pães, tortas, frutos, sucos e derivados do leite estava pronta para nós. Tomamos café. Conheci então a maioria dos membros da família de Sam e aproveitei para pedir a permissão para namorar essa gastinha. Existia realmente uma piada de que ela era encalhada. Ela dizia: "Eu não sou encalhada, eu sou exigente." Voltamos para a fazenda e eu digo a fazenda do dormitório. Na frente do dormitório estava um burburinho de pessoas. Achei que era porque eu estava com a Samara, a dona da fazenda. Mas quando cheguei perto, notei que alguns estavam chorando. Samara praticamente pulou da caminhonete e se aproximou do seu Osvaldo. Que houve, dona Samara? Jaime desapareceu. Imediatamente eu lembrei daquela cena em que Amanda estava fazendo carícias nele na noite passada. E agora, Amanda estava desvivida. Olhei para Samara, que imediatamente concordou com a cabeça. Entramos com o carro e fomos até a delegacia. No caminho, ela disse: Alex, pode ser queima de arquivo. O Jaime poderia estar envolvido. Concordei e fomos à delegacia. Na delegacia, entramos na recepção e vimos uma senhora lendo a revista de moda. Avisamos que queríamos fazer um boletim de ocorrência. Sem tirar os olhos da revista, ela indicou uma outra mesa. Nos aproximamos dessa outra mesa. Tinha um homem de meia idade atrás da mesa. Ele tinha barba e cabelo comprido, olhos escuros, escondido atrás de grossas sobrancelhas. Um pintoresco, eu diria. À mesa estava a plaquinha: Ernesto Oliveira, delegado. Nos aproximamos e ele levantou o jornal que estava lendo. Pediu para sentarmos e tinha uma cadeira só. Permiti a minha Sam sentar-se e fiquei de em pé. Samara começou a falar. Senhor, alguns dias os funcionários sentiram um gosto ruim na comida. Um gosto de metal e ele interrompeu. Gosto de metal na comida? Lavaram direito as panelas? Perguntou o delegado. Samara pacientemente disse: Sim. Então resolvi vir aqui porque achamos uma caixa de haloperidol e... Menina, interrompeu ele de novo. A explicação de Sam. O que poderemos fazer é um boletim de ocorrência, mas ninguém passou mal, ninguém reclamou, nada mais será feito. Sam se inconformou e disse: Senhor, pelo menos tenha a bondade de fazer um boletim de ocorrência. Quero registrar o que aconteceu. Enquanto ela estava fazendo o boletim de ocorrência junto com esse rapaz, liguei o meu notebook e comecei a pesquisar o nome de Ernesto Oliveira. Constava um Ernesto Oliveira no curso de Direito da Faculdade Largo São Francisco, na turma de 1910. Opa! Ou seja, aquele senhor que estava na delegacia deveria ter uns 114 anos, aproximadamente. Procurei uma foto e realmente era ele. Por mensagem, avisei a ordem e a Samara. Depois que terminei de enviar as mensagens, Ernesto estava bem à minha frente. Então está se metendo o bico onde não é chamado. Por quê?
O que você ganha com isso, doutorzinho? Já está comendo a filha do chefe. Não se mete em assuntos que não é chamado. Não se meta comigo, disse o senhor, socando meu nariz e me arremessando a 5 metros de distância. Por que não preferiu entrar no meu grupo? Continuou o delegado. Somos mais fortes. Ainda dá tempo. Estamos em maior número, ele disse e eu respondi. Pelo cheiro que eu estou sentindo. Ah, você é um canis. E ele bateu palma, ironicamente. Bravo, menino esperto, disse o delegado Ernesto. Olhei ao redor e não vi Sam. Aonde ele estava? Agora você vai me desviver? Perguntei ao delegado. Bom, você não tem dinheiro. Precisamos de dinheiro para ampliar as nossas pesquisas. Você não se interessou por Amanda, o que é raro. Então, não foi possível brincar com você. Mas eu tenho uma ideia melhor. Trabalhe para nós e ganhe sua vida de volta. Mas, doutor, a minha vida ainda é minha. Respondi e ele me olhou nos olhos. E um brilho vermelho começou a faiscar em seus olhos, ao mesmo tempo que dentes cresciam em sua boca. Ele disse: Eu acho que não, amigo. Em segundos ele completou a sua transformação e veio para cima de mim. Foi quando eu me lembrei que no bolso de trás ainda tinha mais uma pistola. Acessei ela, desbloqueei, mirei e atirei, descarregando a arma num ímpeto de sobrevivência. E com ela, a minha adrenalina foi a milhão de repente. A fera caiu sobre mim pesadamente, me mordeu no ombro e foi afrouxando a mordida. Não consegui tirar ele de cima de mim. Foi então que Samara puxou numa mão só, arrancando ele para fora. As pessoas se acumulavam do lado de fora da delegacia e comentavam. Quem ia imaginar que o Dr. Ernesto fosse um lobisomem? O assunto era a usina, o lobisomem, o delegado, e eu fui ter com Samara do lado de fora. Nos abraçamos por longo tempo. Você está bem? Eu disse. Estou bem. Eu saí quando você me mandou a mensagem. Eu achei que você vinha logo em seguida. Aí eu comecei a escutar os tiros e nos abraçamos por mais um longo tempo. Eu a amo, Sam. Eu a beijei. Já sabia que a queria. Agora era só pensar. Como é que eu ia entender essa família? Como é que eu ia lidar com uma mulher que não é uma onça, é um lobo? Pois é, queridos. Essa história eu comecei a contar lá na rede vizinha. Foi ao vivo, até a parte picante, tá, gente? Realmente, quando não tá a parte picante, ok. Parte picante lá derruba mesmo. Dá uma olhadinha lá, @a.contadora.d.histórias e vai dar uma olhadinha. Tem uma partezinha lá ao vivo. Gostou dessa história, né? Eu vou entrar agora na próxima. A cartomante e o lobisomem. E adivinha? Tchananã. Esmeralda. Sim! Teremos Esmeralda. Teremos Esmeralda. Teremos. Vamos voltar com a Esmeralda? Eu acho que tem umas 6 histórias não contadas. Não, eu sou a pessoa mais organizada do mundo, só que não, né? Deixei a história pra trás, a Esther e a Maia. Agora o Ian resolveu escrever também. Nossa, eu sou uma bênção. Mas eu vou pôr tudo em dia. Sabe por quê? Porque você tá aí me ouvindo. Vou pôr tudo em dia. Você merece. E eu vou fazer isso por você. Só um pouquinho de paciência com a tia Débora. Porque a tia Débora tá pondo tudo em dia mesmo. A vida dela inteira em dia. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vocês não têm noção. Você não quer ajudar um pouquinho a tia Débora? Vira assinante. Libero todos os vídeos para você. Fique à vontade. E eu estou refazendo todos eles. Porque você merece. Combinado? Um super beijo. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Até mais.